Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Ana e hoje nós vamos falar de como interpretar uma carta no baralho cigano. Meus amores, uma única carta pode trazer uma mensagem muito interessante, principalmente quando sabemos fazer a pergunta certa e também interpretar aquela carta dentro do contexto. Hoje eu vou mostrar aqui quando usar uma carta, quais perguntas você pode fazer e como interpretar a resposta sem ficar preso apenas aos significados que a gente meio que decora, tá certo? Bom, a primeira pergunta é: quando uma carta é o suficiente? Eu gosto de usar uma carta quando eu quero uma orientação objetiva. Também eu uso para uma energia para o dia, uma reflexão sobre determinado assunto, uma mensagem para algum problema que eu esteja passando ali no momento, tá bom, meus amores? Então, tirar uma carta é para perguntas objetivas, tá? É para apenas uma pergunta, tá certo? Vamos dar alguns exemplos aqui. O que merece a minha atenção hoje? O que eu preciso observar no meu trabalho? O que preciso compreender sobre minha vida amorosa neste momento? Qual aspecto de mim que merece minha atenção? Enfim, meus amores, várias perguntas das áreas que vocês têm interesse, mas que seja apenas uma pergunta, tá? Bom, tirar uma carta não significa fazer uma leitura superficial, tá? Então já tenham isso em mente, meus amores. Se alguém falar para vocês que uma carta não adianta, adianta sim. Porém, para uma pergunta objetiva, tá? O que vai determinar a profundidade da interpretação é a pergunta, o contexto e a forma como você observa aquela carta, tá certo? Bom, vamos imaginar que eu fiz uma pergunta, tá? E eu tirei a árvore. Antes de você pensar imediatamente no que significa a árvore, você vai observar ela. Observe essa carta. Pergunte para você mesmo: o que essa carta me transmite? O que a carta da árvore transmite? Que sensação que ela me traz quando você olha para ela. Ela tem uma energia, essa carta. Quando você olha, ela já te traz essa energia, que é a sensação. Qual que é a ideia principal que essa carta representa? Tá? A árvore, ela traz as ideias como crescimento, raízes, estabilidade, desenvolvimento e tempo. A árvore, ela tem um crescimento, mas é lento, não é verdade? Então, ela te traz essa energia, certo, meus amores? Agora, eu vou levar isso para a pergunta que eu fiz, né? Vamos supor que eu tenha feito uma pergunta de trabalho. O que eu preciso observar na minha vida profissional, tá? Mas pode ser outra pergunta de trabalho também, tá? Que é só um exemplo, tá, meus amores? Então, a árvore, ela pode me fazer pensar aqui em crescimento profissional. Lembra, a árvore é crescimento. A pergunta está relacionada a trabalho. Então, é o que? Crescimento profissional. A construção de algo profissional, mas que leva tempo, porque a árvore fala de tempo, de um tempo mais longo. E a necessidade de paciência, sim. Por quê? Porque às vezes você constrói esse crescimento devagar, né? Tá certo? E se a pergunta fosse de amor? Para a carta, caiu a carta da árvore. Então vamos imaginar uma pergunta.
O que eu preciso compreender sobre minha vida amorosa? A árvore. Bom, a árvore é a mesma carta, só que aqui ela vai falar de amor, porque a pergunta é sobre amor. Então, a mesma carta pode falar sobre uma relação que precisa de tempo, porque a árvore fala disso. De tempo para criar o quê? Afeto, para criar raízes, para criar sentimentos também pode ser. Ela também pode querer nos falar aqui uma estabilidade, porque ela tem raízes profundas. E ela fala também de um crescimento no amor, mas gradual. Vocês entenderam aqui, meus amores, que a árvore, ela correspondeu à pergunta de amor? Tá certo? E se a minha pergunta fosse de autoconhecimento, pode ser também? Vamos supor que eu tenha perguntado: o que eu preciso desenvolver em mim para o autoconhecimento? Bom, neste contexto, nós podemos pensar em criar raízes profundas. E criar as raízes profundas poderiam ser o quê? Estudar mais o autoconhecimento, se aprofundar, fortalecer a própria estrutura do que você está aprendendo e também respeitar o seu processo de crescimento. Pode ser também. Vocês perceberam, meus amores, que a carta ela não mudou? O que mudou foi a pergunta e o contexto e a resposta, tá? Não tentem encaixar todos os significados. Isso aqui é um erro muito comum, é querer falar tudo o que a gente sabe sobre uma carta. Se saiu a árvore, por exemplo, você não precisa falar saúde, crescimento, estabilidade, família, raízes, tempo, espiritualidade. Se a pergunta é de trabalho, não precisa falar de saúde, tá certo? Você pode acabar falando tantas coisas que você perde o foco. Você vai perder o foco da sua pergunta, tá? Escolha os significados que conversam com o que você está questionando, com o que você está perguntando. Bom, como que você vai interpretar uma carta em 3 passos? Ó, vou deixar aqui 3 passos para vocês lembrarem. E vai ser muito fácil, olha lá. Vamos começar então. Primeiro, fez a pergunta, uma pergunta objetiva, tá? Tirou a carta. O que essa carta representa? Tá? O que é essa carta aqui? Se você não lembra, meus amores, pode acontecer o caderninho. Pegue o seu caderninho e veja. Segundo passo, relacione essa carta com a sua pergunta. Se é de trabalho, tem que vincular com trabalho. Se é de amor, vincula com amor. Se é espiritualidade, com espiritualidade, tá? E no fim, qual que é a mensagem principal que ela está trazendo para você? É isso, meus amores. Se você fizer esses três passos, a sua interpretação começa a ficar muito mais organizada. Organize seus pensamentos. Olha que interessante isso, né? Mas ajuda muito, principalmente quando a gente está iniciando, tá? Bom, vamos dar mais um exemplo aqui, né? Vamos tirar mais uma carta. O Sol. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço, assim, geralmente todos os dias, tá? Qual energia levar para o meu dia? E saiu o Sol, tá certo? Eu poderia interpretar aqui como um convite para buscar clareza, confiança, para ter alegria, para aproveitar tudo aquilo que está se apresentando para mim neste dia que está começando. Tá, meus amores?
para viver o momento, para viver o hoje. Podemos também fazer outra pergunta, tá? O que eu preciso observar na minha vida profissional? Ó, mudou a pergunta. A carta é a mesma. O sol aqui, ele vai assumir uma direção diferente, de reconhecimento, de visibilidade, de sucesso, de clareza, de perseverança, de conquistar, de ir atrás do que você quer, tá? É uma fase de confiança também, pode ser. Meus amores, a carta ela é a mesma. O que mudou aqui foi a pergunta e a interpretação, tá? E se acontecer de você não entender a carta, fez a pergunta, saiu a carta e você não consegue entender? Meus amores, é normal acontecer isso, tá? Não se julguem porque você estudou e chegou na hora você esqueceu, tá? Não façam isso com vocês. Isso acontece, isso é normal, tá certo? E se você tirou a carta e não sabe o que ela quer dizer, primeira coisa, o seu caderninho. Pegue o seu caderno, veja o que é essa carta, releia o que ela quer dizer, tá certo? E volte para a sua pergunta, né? Qual que é o significado básico dessa carta? Né? O que ela combina com o assunto, né? Com a minha pergunta, o que ela combina? Como que essa carta ela pode me ajudar nessa situação? Como ela pode aparecer? Como que você interpreta ela nessa situação, nessa pergunta que você fez, tá? Se mesmo assim você ainda não conseguir, consulte novamente teu material. Faz parte do aprendizado, tá certo? Bom, meus amores, eu quero deixar aqui também uma dica, tá? Porque vai existir situações que uma carta não vai ser suficiente, tá? Como eu falei, uma carta é para uma pergunta objetiva, para uma reflexão. Se você quer saber como, né, vai ser seu dia, se você tá com algum problema e quer um conselho, tá? Mas se a situação que você quer saber é mais complexa, neste caso pode ser interessante usar 2 ou 3 cartas, porque elas vão permitir observar diferentes aspectos, tá? Quando você tira mais cartas, você observa mais, você tem mais respostas, tá? Ó, por exemplo, aqui é uma situação e um desafio para 2 cartas, uma situação e um conselho, ou uma situação, um desafio e uma orientação com 3 cartas, tá? Mas não pense que você precisa começar tirando 3 cartas, tirando 5, tirando 2. Não, você pode começar com uma carta. Comece fazendo suas perguntas com uma carta, tá? Então, lembre-se disso. Quando quiser usar apenas uma carta, primeiro faça a pergunta clara. Observe a carta. Pensa no significado principal dessa carta. E você relaciona essa carta à sua pergunta, tá? Tá certo, meus amores? Bom, eu vou deixar um desafio aqui para vocês, tá? Bom, e o desafio é o seguinte: pegue seu baralho cigano, faça uma pergunta, tire uma carta, tá? E, e observe o significado dessa carta e escreva no papel. Depois que você escreveu, você confere nos seus estudos, tá bom? E veja quantos elementos você conseguiu identificar sozinho, tá certo? Bom, meus amores, espero que este vídeo tenha mostrado para você que não precisa tirar muitas cartas para começar a desenvolver, né, uma interpretação, que uma carta, ela pode ser simples, mas pode trazer muito para você observar, né?
tá bom? Muito para você aprender, para você olhar. E agora me conta aqui nos comentários. Você gosta de fazer tiragens de uma carta ou preferem tirar mais cartas? E se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreve-se no canal e continue acompanhando o Baralho Falou. Um grande beijo e até a próxima!